Devocionais passados falamos sobre a importância da mulher no lar, falamos sobre como ela deve se portar como esposa, como mulher, como mãe, e não muito diferente disso, vamos falar hoje sobre o papel do homem, do marido, sobre a vida da esposa e até mesmo das pessoas ao seu redor. O que eu acho mais interessante desses devocionais, que ele vem pontuando e colocando que uma mulher deve ser, não apenas esposa, porque tem muitas pessoas que não são casadas, mas fala sobre a essência da mulher, e hoje vai falar sobre o que é o homem, o que o homem deve ver na mulher, o que o homem deve fazer em prol do seu casamento. Porque, gente, a natureza humana, como todos nós sabemos, ela é ruim. E principalmente do homem, você vê que é a natureza adâmica. O homem, ele é desligado, ele não percebe, ele não vê, ele esquece. Mas aqui, em 1 Pedro 3,7 vai deixar bem claro como um homem deve olhar a mulher e como ele deve tratar ela. E diz assim: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Então aqui Pedro não deixa espaço nem brecha para qualquer argumento. Como eu disse, não é fácil, porque naturalmente os homens já têm essa natureza adâmica. O que Adão fez? Ele simplesmente comeu o fruto e através disso nasceu o pecado. Ele não conseguiu ser firme, ele não conseguiu se posicionar, ele não conseguiu ver, ele não percebeu nada, ele só foi levado pela mulher. Mas, gente, a gente precisa entender que todos nós temos a natureza, todos nós temos essa semente. E se a gente não controlar, nos tornamos aquilo que já éramos para ser. E aqui Pedro está deixando bem claro, principalmente para os maridos, para os homens, que devem tratar a sua esposa. Então, gente, aqui, segundo a Bíblia, deixa claro que o homem, ele é a cabeça do lar. O homem, ele tem que se posicionar, o homem, ele tem que cuidar da sua família, ele tem que cuidar da sua esposa, porque foram eles que escolheram essa condição. E se você é cristão e casado e não segue o que está na Bíblia, você está em pecado. Você está se deixando levar pela natureza adâmica. Você está se deixando levar pela sua própria natureza. E hoje o devocional, ele está deixando bem claro que vocês, maridos, vocês têm que cuidar da sua esposa. Então se abre com elas, porque, gente, vocês escolheram a sua parceira. Vocês estão unidos. E como ele disse aqui, são herdeiros da mesma graça. Vocês são herdeiros da mesma coisa, como deixa bem claro também na palavra, que quando um não tá bem, Deus não ouve a oração, porque são uma só carne. Então olha só a seriedade de um casamento, de um relacionamento, segundo a palavra, Então precisa-se realmente ter mais seriedade. Hoje vemos tantos casamentos, tantos divórcios, porque o matrimônio, a família não tem sido levada a sério, não tem feito o que a palavra diz, porque se cumprir fielmente, como vimos semana passada, o papel da esposa, como ela deve se portar, e aqui o homem cuidando, zelando pela família, se as duas partes realmente cumprirem aquilo que está na palavra, não existe erro, vai ser um casamento perfeito, um casamento consagrado a Deus. Mas o que acontece muitas vezes, como coloca aqui, faz-se a própria vontade e não pode. E hoje, em específico, falando para os homens, vão realmente buscar na palavra, porque aqui, gente, está o maior manual nosso. Então busque realmente, procure fazer o que está escrito na palavra, porque ela vai guiar, fazendo com que nós sejamos homens e mulheres servos tão somente de Deus. Então esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau.